Vamos lá. Então, eu trouxe aqui alguns tecidos para a gente falar de vestido de noiva. Eu trouxe aqui esse tecido aqui, que a gente chama troller. Ele é um sintético e ele parece uma musseline de seda. Musseline não, um voal, uma coisa assim. Eu trouxe aqui o de seda também. Ele é bem parecido. Esse aqui é nude, né? É um off-white. E esse aqui tá branco, ou um off-white mais escuro. Então, cada um de uma tonalidade. Então, eles são diferentes, mas ele é interessante para trabalhar, porque a seda pura, ela tem um aspecto, um caimento muito bonito, mas ele tem um problema, que isso eu vi na prática. A gente foi fazer o vestido, a cauda do vestido desse mesmo tecido, e a cauda, na hora que a gente cortou tudo, quando ela provou, quando ela andou um pouquinho, a cauda toda ajuntou no meio. E aí nós optamos por fazer no troller, que ele é sintético, e ele se mantém espalhado no chão, né? Então fica mais bonito, e o efeito é isso. E ele, quando colocou, que ele era da mesma cor do... Aqui ele está bem da mesma cor do tecido. Esse aqui não, porque eles são diferentes. Ele tem um brilho bem parecido com a seda pura, então ele dá para fazer essa junção, para fazer a cauda, essas coisas, que vai ficar. Ele tem que abrir. A cauda ela não pode fechar, juntar, ficar ali amontoadinha, né? Então ela tem que abrir. Então ela é uma opção para a gente fazer, assim, no caso, você vai fazer uma sobressaia, que é só a cauda com seda pura no vestido, mas aí você procura um troller que é bem igual, que ele vai ficar, ele em si, quando a gente ajunta, ele principalmente a uma certa distância. Assim, junto, ele já fica bem difícil de você distinguir qual que é o artificial, é no tato que a gente distingue mesmo. Então, é uma opção para fazer o trolley. Ele pode ser feito todo vestido, todo esvoaçante, aquela coisa da saia bem rodada, esvoaçante, ela fica muito bonita, porque ele tem um caimento muito bom. É aquele tecido bem, dá os drapeados, que fica bem, desenho bem espalhado, bem... um caimento bom. Ele tem um bom caimento, parecido muito com o da seda pura. Então, é uma opção. Né? E aqui a seda pura também, a musseline de seda pura. Então, fica muito... Isso aqui fica muito elegante, viu? Isso aqui, realmente, a seda com qualquer outro tecido, eu acho que não, ela bate. E aí, essa aqui é o georgette de seda pura. Esse aqui ele é interessante, porque a cor dele, dependendo de onde ele encosta, ele aparece mais nude ou mais arroxeadozinho. O georgette e a musselina, a diferença basicamente é na trama, porque o georgette ele tem aqui uma elasticidade. Ele é todo, a trama dele, o fio faz como se fossem umas ondinhas, então ele fica um tecido mais elástico. Ele cede. Eu estou aqui no sentido do fio, tanto de um lado quanto do outro, ele cede se a gente puxar. E ele também é aquilo, ele é a seda pura. Qual a vantagem da seda pura em relação a outros tecidos? Ele é parecido com o sintético, só que é o seguinte, a seda pura, ela segura a temperatura do corpo. Então, para clima frio, é a melhor coisa você fazer. Pode ser fininho, mas que ele se mantém. Uma curiosidade, a gente estava numa exposição sobre vestimentas japonesas, e aí era uma vestimenta em uns kimonos. Então, na exposição descrevia que eles usavam 7 kimonos, um sobre o outro, né? Então, por quê? Por quê? Porque eles mantêm a temperatura. Então, não vai pesar, vai ficar bonito e vai manter a temperatura, porque o Japão é frio, né? Então, principalmente no inverno, lá é bastante frio. Então, e aí a seda pura é isso.
ele dá para fazer as coisas, o georgette, né? Os esvoaçantes, ele dá os drapeados muito bem, dá uns efeitos muito bons, dá para fazer. Esses tecidos mole, a única coisa que eles não dão para a gente fazer é a questão dos volumes, das coisas volumosas que tem que aparecer volume. Então, que a gente vai optar por outros tecidos. E, por exemplo, tem esse daqui, que é o organdi. Esse aqui também é de seda pura. Só que ele é armado. Então, aqui, se eu colocar aqui, ele vai ficar. Enquanto o georgette, se eu colocar aqui, ele cai. Então, ele é aquele drapeado que vai, se você quer que caia. E aqui, ele não, ele vai, se você fizer aquela gola, aquela coisa armada, ela vai ficar do jeito que for colocado. Então, o tecido deve ser escolhido de acordo com o modelo, exatamente por isso. Conforme você for usar um tecido ou outro, você vai conseguir o efeito que deseja ou não. Que, por exemplo, se você quer um volume que é armado, ele não vai dar se você colocar um tecido mole. E que é muito que às vezes muito acontece. Esse aqui é uma musselina, mas ela é um sintético. Que você vê o caimento dela é semelhante do de seda pura. E aí a diferença da seda pura e do sintético. O sintético, ele não amassa tanto quanto a seda pura. Para certas coisas, ele é melhor fazer com ele do que fazer com o tecido de seda. O tecido de seda, ela amassa um pouquinho. Só que no frio, a pessoa gela. Ele não segura a temperatura do corpo. E no calor, ele esquenta. Então, é aquele tecido assim, que tem uma temperatura amena, média. Ele dá para ser usado. Mas no muito frio ou muito quente, ele realmente é uma tortura. E musseline também é aquela coisa de usar conforme, se você quer o esvoaçante, a saia vai ficar bem esvoaçante, vai ficar bem vaporosa. Mas se quiser armação, volume, tem que procurar um tecido que em si ele seja armado. Aí tem um outro tecido que ele fica muito bom para fazer as armações, que é essa organza cristal, porque ele é armado, ele é sintético e ele é armado. Ele também dá para fazer os volumes. Não muita coisa, mas dá para fazer uma coisa mais armada. Ele nunca vai ficar. É aquele tecido que, se você quer, vai fazer uma saia rodada, alguma coisa assim, ele vai fazer aparecer, ele vai fazer volume, ele não vai ficar uma coisa escondida, discreta. Ele realmente ele vai estar aparecendo. Aquela vai encher. Então, para pessoas muito magrinhas, ou então modelos que você vai pôr uma gola que faz volume, essas mangas volumosas que está usando agora, ele fica realmente. Esse aqui fica muito bonito mesmo. Aí, esses aqui. Aí eu já falei do troller, né? Que ele dá bastante opção. É um tecido bem barato, para a noiva que não pode estar gastando muito, ou aquela coisa, você vai fazer uma saia super, um godê, aquele godê imenso que você quer, muita roda. Então, ele é um tecido barato, enquanto a seda pura deve ser o quê? 5 vezes o preço do troller, né? Então, faz diferença na hora de fazer a peça, porque num vestido, como eu já falei, um vestido de sereia, que é o mais que a gente considera um dos mais simples, a não ser se for reto. São 5 metros de tecido, pelo menos, dependendo do tamanho da noiva. E aí, uma pessoa mais baixa vai um pouquinho menos de pano, mas é muito pouco. Esse tecido aqui, ele já teve seus tempos áureos. É também um tecido, eu não me lembro do nome dele, e ele tem um brilho, ele não é cetim, e ele é uma coisa assim brilhosa, bonita. Ele também depende muito
de como ele vai ser usado, viu? E aí a outra coisa, qual o tecido ideal para o vestido de noiva? Depende do modelo, depende do estilo do casamento. Se vai ser um casamento, uma coisa mais formal, mais que aquela igreja de noite, igreja muito decorada, a festa vai ser um jantar formal, uma coisa assim. Aí, logicamente, a gente vai usar os tecidos mais estruturados. Cadê um? Faltou pegar eles. Que é os crepe. Esse aqui ainda não é. Esse aqui ele é ótimo para fazer. Isso aqui. Para fazer. É um cetim, mas que tem um bom caimento. E ele é ótimo para fazer os drapeados também, mas aquele drapeado de uma roupa mais que tem que vai cair um pouco, mas não é muito, não pode ficar muito transparente, muito fino. Então, que às vezes é o vestido ajustado, tudo, só que a barra lá mais abre, às vezes um godê que vai ajustado e abre só na barra. Então, ele fica muito bom. Um dégagê na frente ou atrás, uma coisa assim, ele vai muito bem. E esse aqui, ele já é mais armado, já é mais estruturado. Ai, eu tenho os pedaços. Ele já é bem mais estruturado. Então, ele, para os vestidos mais que tem uma formação mais rígidas, com as golas assim mais fechadas, mais rígidas, ou um vestido que ele vai só aquele estruturado, corpete estruturado, e vem a blusa de renda por cima, esse aqui vai muito bem. Até para um godê, mas ele vai ficar uma coisa mais armada. Ele não vai ficar tão caída. Então tem que pensar bem que tipo de peça que vai ser feita para decidir qual o tecido ideal. Não é você compra o tecido, depois escolhe, que aí compra um tecido desse e quer um drapeado que fique aquela coisa bem lânguida e bem caída, e não vai fazer o efeito. Aí a pessoa vai ficar decepcionada, porque o tecido não está adequado. Aí a gente tem também as opções, aí tem o tule, né? Que o tule, esse aqui ele é bem fininho. Os tules, esse aqui ele tem uma boa elasticidade, assim, normalmente o tule tem uns que são tem menos elasticidade. E ele, normalmente, quando eu vou fazer um vestido que tem a renda, e a renda é muito trabalhada, um desenho grande, eu costumo fazer a base todinha no tule e depois vir repregar aplicar toda a renda por cima do tule, que aí a gente cria um desenho que fica bonito, mas que não vai estragar o desenho da renda. Hoje eu não trouxe as rendas, que as rendas eu vou falar um outro dia só delas. Eu só trouxe esses 3 tipos aqui, que, por exemplo, o tule, assim, o tule, ele para uma peça, tipo assim, borro, aquela coisa que é mais lânguida, mais caidinha, tem que escolher um tule que seja de malha, alguma coisa assim, que ela seja mais, que esse aqui, ele vai ficar um pouco armado. Pode até ser, mas aí tem que ter o cuidado. Que, por exemplo, essa renda aqui é uma renda de malha, tipo uma renda francesa, mas ela é bem fininha mesmo. Então, põe isso aqui embaixo que fica visível, branco. Ela, para essas roupas franzidas e que vai ficar assim, vai ficar bem caidinha, bem aquele casamento na praia, casamento no campo, um casamento assim mais rústico, ele fica é o ideal.
ao invés da renda muito estruturada, muito armada. Ou então essa outra renda aqui, que também é uma renda de malha, que ela dá aquele estilo borro, porque ela vai ficar bem caidinha, bem hippie mesmo, né? Porque o borro é o novo hippie. E aí a gente tem também aqui esse chifon, que ele também, como todos os tecidos, o tecido ele tem moda, ele vai e volta. O chifon ele tem período que é o auge, como assim, teve agora recente, foi o organza cristal, já está saindo. O tule, hoje em dia, teve uma época que não se usava tule. Aí tem esses assim, fininho, transparente, que também vai e volta, conforme... E aí os cetins têm sido muito usados, teve uma época que era mais o fosco, e aí também depende muito do gosto, e eu acho que a vantagem hoje em dia é que a noiva ela pode escolher de acordo com o gosto dela. Ela não precisa ficar presa a um tipo de, de modelo ou a uma coisa rígida, porque hoje em dia eu acho que quase tudo é válido, você pode usar. Como agora voltou, as mangas, aquelas grandes mangas. Ou você pode usar uma coisa sequinha, limpa, bem clean. E aí, nesses casos, esse tipo charmeuse, tipo que eles chamam Chanel ou Vogue, depende da marca, tem um nome, cada loja que a gente vai comprar, eles dizem o nome. Aí tem a Zibeline, que é um tecido bastante estruturado, bem mais rígido. Então, para fazer as coisas, ou o reto seco, sequinha, a peça sequinha, ou então aquela coisa mais volumosa, ou volume armado. Esse tule de poá, 2 anos atrás, 3 anos atrás, era o hit, né? Ainda está se usando bastante, mas é aquele, ele vem, sobe, desce a moda e vai embora e aparece outro volta outro tipo de tecido. Então, esses aqui são alguns modelos, são os tipos de tecido, e também uma coisa que tem se usado bastante agora são as listras. Esse aqui é um sintético, que ele também dá para fazer. Porque é uma coisa que eu queria falar. Qual o tecido ideal? O tecido ideal depende do desenho do modelo, do corpo da noiva, do estilo que ela gosta, do que ela vai querer fazer, para combinar com tudo aquilo. Porque, lógico, tem que combinar com o estilo da pessoa. Se a pessoa é uma pessoa mais sofisticada, que quer as coisas mais trabalhadas, logicamente, um tecido muito despojado, uma coisa mais fina, assim, talvez não combine com o estilo dela e com o modelo que ela vai querer. E se ela é uma pessoa que é muito gosta das coisas mais despojadas, mais simples, e ela vai querer uma coisa bem mais simples. Recentemente eu atendi uma noiva ela queria. Era uma saia simples, um godê simples, não era nada muito volumoso, de um tecido que seria mais ou menos esse daqui, e uma regata de alça, uma blusinha de alça simples. Então, é uma coisa assim, bem simples, mas é do estilo dela. Agora, a outra não, que é aquela renda toda bordada, todo bordado, o vestido pesa mais de 5 quilos. E é o estilo dela, ela quer aquela pompa toda. E é uma coisa até que a gente tem que lembrar a elas. A peça muito colorida, muito bordada, ela vai pesar. E no final da noite a pessoa está cansada, porque você vestiu um vestido de 6, 8 quilos, pesa no corpo.
porque você está ali, você atende os seus convidados, você conversa com todo mundo. Então, é uma coisa que tem que ser lembrada a noiva desse aspecto, que ela precisa estar atenta para esse detalhe, que, que ela vai estar 4, 5, 6 horas ali se movimentando com aquela peça de roupa. A menos que tenha aquela opção também, né, dela escolher, dela trocar no meio da festa. Ou então, uma coisa que tem acontecido bastante, às vezes elas pedem um vestido curto, e com a saia por cima, comprida e com a cauda. Aí é outra coisa, que aí você pode fazer, tem a opção de fazer no mesmo tecido todo, ou outro tecido, e o importante é que os tecidos, eles casem bem, que às vezes eles podem até ser uma cor diferente, mas que eles têm, na hora que você coloca junto, que, por exemplo, este e este aqui, eles têm o mesmo tom arroxeado. Eles poderiam ser, conforme o modelo, eles serem trabalhados juntos. Isso tem que ser testado. Você pega um tecido, pega os dois tecidos e coloca um do lado do outro para ver se estão casando. A mesma coisa a renda, porque você tendo a renda, você pode fazer um mix de renda, mas que elas casem bem uma com a outra, que elas se combinem, ou que elas façam aquele contraste, mas que fique harmonioso. A atenção da gente toda tem que ser nisso, de que a peça ela fique bem harmoniosa, bastante, fique em conjunto, agradável à visão, e que ela fique confortável para quem vai usar. Então, assim, eu acho nessa questão dos tecidos, tem tudo isso das opções de acordo com o modelo, tem que pensar no peso do tecido, na fragilidade do tecido também. A organza cristal, ela é um tecido que ela desfia com facilidade. Então, tem que ter cuidado como se trabalha com ela. A seda pura também, ela rasga com facilidade, ela é muito delicada. É resistente, sim, mas ela, conforme você puxa, ela pode rasgar, esgaçar. O tule também, ele fura com facilidade, é um tecido que, assim, se você vai desmanchar algum pedaço, alguma coisa, tem que ter muito cuidado. São as atenções que a gente tem que ter para ter um trabalho bem feito. Esse tecido aqui, por exemplo, esse cetim, ele parece que são assim, duas tramas, de um lado cetinado, do lado do outro, e quando a gente vai desmanchar, ele puxa fio. Então, isso aqui a gente tem que ter muito cuidado. Tem um outro acetinado também, que ele é muito bom, ele é grosso, eu não quero aqui. Mas ele é muito fácil de puxar o fio quando a gente tem que desmanchar qualquer coisa. E um vestido que se prova, normalmente a gente tem que desmanchar algum pedacinho para acertar. E tem que ser com muito cuidado. Então, tudo isso a gente tem que estar prestando atenção na questão do vestido, na elaboração, para ele ficar bonito, bem feito, bem acabado, porque todas essas coisas elas vão influenciar no que a gente chama de acabamento. Como ficaram as costuras, como ficou o tecido, que aí se o tecido fica esgarçando em alguma parte, não ficou com acabamento bom. Porque não prestou atenção, às vezes, na costura. Esse aqui, por exemplo, a gente passar uma entretela, ela vai ficar visível na costura, então tem que ser assim, um forro, e aí você costura, e depois se vai outro forro. Então, é uma coisa assim que tem que ser bem planejada, bem pensada em como executar, para ele ficar bem feito, ficar com aspecto bonito. E esse acho que é a parte principal que o que vai ser avaliado no trabalho da gente é isso, o acabamento. E o acabamento é tudo isso, começa da escolha do tecido, o tecido adequado. Porque se você vai fazer uma saia que ela é godê,
várias panos de godê para ficar bem volumosa. Mas o tecido ele é muito mole, cai muito. Não vai fazer o volume. Aí você tem que pensar num tecido que faça mais o volume, que faça mais ali encha a saia. Porque geralmente a pessoa que é muito magra e tem pouco quadril, ela quer que aumente, aparenta mais. E a pessoa que é gordinha, que tem muito quadril ou muito bumbum, ela quer esconder, ela quer disfarçar um pouquinho aquilo ali, ela não quer que chame tanta atenção. Ela pode gostar, a menos que ela seja a Kim Kardashian, né? Então, ela quer que aparenta, mas não tanto, não fica aquela coisa exagerada. E realmente fica muito, às vezes fica ridículo, né? Então, e a gente tem que pensar muito nisso, de que a peça vai ficar bonita, bem feita, mas que não fique ridícula, que a noiva não fique, é ridícula a palavra seria essa, aquela coisa que destoa, que atrapalha, que as pessoas que a família dela tenha vergonha dela, né? Então, o noivo fique chateado. Então, é isso tudo a gente tem que estar avaliando. Que é a questão que eu já falei, questão dos decotes, da fenda, da transparência. Esses são alguns exemplos de tecido. Esse assunto a gente vai voltar várias vezes aqui, e toda vez que eu for fazer uma peça, eu vou falar sobre a questão do tecido, da escolha, do porquê, do como, que é muito importante a gente escolher o tecido certo para a peça da gente ficar bem feita e ficar bonita, ficar com a aparência muito bonita. Porque não adianta a gente querer fazer um serviço, querer ter qualidade no serviço, se a gente não pensar nesses pequenos detalhes. Esses detalhes são tão importantes quanto toda a execução da peça. Então, desde o momento que a gente escolhe, ajuda a decidir qual o melhor modelo que realce o corpo da cliente, e aí vem o tecido, porque o tecido é que vai definir se aquele modelo ali vai ficar realmente viável, vai ficar de qualidade, vai ficar realçando no corpo, vai ter o efeito, porque um desenho, no papel, a gente pode desenhar qualquer coisa. Na prática, nem sempre o que está no papel vai estar adequado. O que eu falo, o volume, a gente tem que ter um tecido adequado para fazer o volume. Não adianta querer fazer volumes, fazer os drapeados que fica aqui as partes em pé e tudo mais, se o tecido é mole, ele não, aí você vai ter que pôr entretela, pôr barbatana, colocar o crinol, tudo, e vai encher e vai perder a beleza do tecido em si, e às vezes, mesmo assim, não dá o efeito que era esperado. Então, o tecido ele é fundamental para a execução do modelo. Não é qualquer tecido que serve para todo modelo. Você pode usar qualquer tecido para fazer o vestido de noivo. Mas aí, qual o modelo? Qual o estilo da festa? Qual o estilo da noiva? O que ela quer passar naquela situação toda? Tudo isso vai definir o tipo do tecido. E eu acho que é basicamente isso. Eu vejo que tem algumas pessoas aqui, e se quiserem comentar alguma coisa, perguntar alguma coisa, seria bem interessante a gente conversar e eu colocar essas questões que vocês podem ter alguma dúvida. Ou querer, que eu acho que, na verdade, é assim, a gente enriquecer o tema, enriquecer a situação. Então, é isso aqui sobre os tecidos para fazer o vestido de noiva. Cada um deles, todos eles são viáveis, e aí vai depender exclusivamente do tipo de peça que a gente vai fazer.